Repita comigo assim: a Bíblia diz que eu já sou o embaixador. Irmão, você tem noção do que é ser embaixador? A grande maioria aqui não tem. Repita comigo assim: eu venho aqui ser preparado para a vida e para a morte. Diga para quem está pertinho de você: você vem aqui ser preparado para a vida e para a morte. Faz sentido o que eu estou dizendo? Ah não, pastor, eu quero ser preparado para a vida. Não, filho, a vida aqui na terra um dia vai acabar. Então nós vamos extrair deste texto tão rico e poderoso, lições importantes que o Criador, aquele que você não estava ainda nem no ventre da sua mãe, e Deus já te conhecia, já sabia qual seria o seu nome, sabia onde você iria morar. Ele que te conhece antes do ventre da sua mãe, Ele que trouxe você para cá com a finalidade de preparar eu e você, de como é que Ele espera que nós vivamos aqui na terra. E enquanto nós não vencermos o maior inimigo, um dos maiores inimigos da raça humana, que o primeiro é o pecado e o segundo é a morte. O pecado Jesus venceu na cruz, e a morte nós venceremos ela por causa da vitória dele também na cruz. Então, repita comigo: eu preciso vir para cá todas as vezes com um coração ensinável para ser preparado para a vida e para a morte. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Vamos lá? E diz lá, eu mesmo vou ler o texto, tá bom? Se puder deixar lá projetado para mim. Verso 18 diz: tudo isto provém de Deus. Tudo aquilo que nós já tratamos anteriormente, tá? Não dá para eu voltar. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha quanto aqui, nós vamos depois nos deter aqui em quanta coisa rica. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. Não está conseguindo colocar o texto lá em cima? Tá. Verso 20. Não, verso 19. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as nossas transgressões, as transgressões dos homens, e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Vai guardando essas palavras-chave. Verso 20. Portanto, somos o que, irmãos? Seremos ou já somos? Somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. O apelo vem através de quem, irmãos? De nós. Por amor a Cristo, suplicamos: reconciliem-se com Deus, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua presença entre nós. Fala conosco nesta manhã. Envia-nos a tua palavra. Sara-nos, cura-nos, põe em ordem aquilo que está em desordem, para a glória do teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá? Depois não me deixe esquecer que antes da ceia, para eu falar da questão dos visitantes, tá bom? Acabei fazendo direto, mas vamos lá, olha para mim aqui. Existem alguns paradigmas
que nós, como crentes, acabamos impregnando, pastor Lúcio, e a gente não percebe que são coisas que não são bíblicas. Por exemplo, já ouviram a frase, bem-vindos ao ministério? Quem normalmente fala isso? Quem é do pessoal do Ministério de Música? Exemplo, bem-vindo ao Ministério de Louvor. Aí, os ligados ao Kids, bem-vindo ao Ministério dos Kids. Bem-vindo ao Ministério da Solidariedade. Bem-vindo ao ministério. E a gente gosta de ouvir isso, né? E a gente, poxa vida, eu não tinha nenhum ministério. Às vezes você chega em alguma igreja, as pessoas perguntam assim, qual era o seu ministério? Já viram isso? Qual era o seu ministério na igreja da onde você veio? Eu era da música, eu era dos kids, eu participava do ministério em células, eu participava do ministério de ação social, eu participava do ministério e um monte de coisa. Só que quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente vê que o ministério de verdade, que Deus espera, e que todos nós já participamos, repita comigo, eu faço parte de um ministério bíblico, e a Bíblia diz que eu faço parte do ministério da reconciliação. Você pode repetir isso? Diga assim, eu faço parte do ministério da reconciliação. Pastor, eu não gosto que o senhor manda ficar repetindo. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu ia para a escola, meu professor mandava fazer um monte de coisa que eu não gostava. Se tinha um negócio que eu abominava, era fazer lição de casa, né? Alguém aqui gostava de fazer lição de casa? Era horrível, horrível. E, entretanto, depois eu descobri que foi a lição de casa que impregnava isso em mim. Por que tanta repetição? Porque por uma questão pedagógica, à medida que a gente repete, nós estamos movimentando. Porque o Kumon estoura a boca do balão quando a pessoa entra lá para aprender matemática, aprender inglês, aprender português. É um negócio de louco. A quantidade de lições. Nós temos um diretor do Kumon aqui, meu filho estudou lá. Meu filho disse, pai, aquilo não é escola, aquilo ali é uma escravidão. Falei, pai, mas você não gosta do Kumon? Eu odeio. Ó meu filho falando. Só que hoje, ele diz, pai, obrigado por aquela escravidão. A princesa Isabel não conheceu o Kumon. Graças a Deus. Mas, porque minha esposa teve que ir lá no Kumon, conversar com a diretora, porque tinha lição de casa até nas férias. Falei assim, por favor, pelo menos uma semana, libera meu filho de lição de casa. Com muita negociação ela liberava, mas assim, para o retorno das férias, ele tinha lição dobrada. Por que isso, irmãos? Por uma questão pedagógica. Eu poderia ter tratado o capítulo 5 de uma vez só, mas a gente precisa remoer porque tem tanta coisa importante. E uma destas primeiras, repita comigo, eu faço parte do principal ministério bíblico. Eu faço parte do ministério da reconciliação. É o que está escrito no texto. Dá para projetar lá, deixar lá projetado. Irmãos, como eu e você, precisamos valorizar isto. O que é reconciliar o quê? Reconciliar os homens com Deus. O pecado distanciou o homem de Deus. E o homem está tentando projetar, preencher um vazio. Ele está distante de Deus, Júnior. E ele está tentando preencher com viagens. Ele está tentando preencher com grandes construções, com questões faraônicas. Eu mandei até para o Célio, não sei se ele está aqui de manhã, mostrando lá a engenharia da China. E, irmãos, que negócio louco.
Joga depois lá no Google, engenharia moderna ou futurista da China. Você vai ficar espantado. Um povo sem Deus. O que é? O homem está tentando, desde a Torre de Babel, mostrando que ele não precisa de Deus, e fazendo grandes construções. Olha, os anos passam, mas o homem continua o mesmo, tentando dizer para Deus: eu não preciso de você. Tem gente aqui que veio ouvir a voz de Deus. Neste quesito, você está vivendo, você se sente inteligente, você se sente capaz, você é um homem que tudo aquilo que você faz dá certo, mas Deus está dizendo para você: cuidado para não repetir o erro desde a Torre de Babel. O homem sem Deus não é nada, e Deus sem o homem continua sendo Deus. Como eu e você precisamos todos os dias, aquele que respira, louve ao Criador e ao Senhor, amém? Não sei a sua força, não sei as suas capacidades, não sei os seus diplomas, não sei das suas condições financeiras, mas eu quero dizer algo de Deus para você: continue reconhecendo sua total dependência dEle. Levante sua mão direita, a mão da sua força, e diga: Senhor, eu reconheço que sem Ti eu não sou nada, que o Senhor é o único Deus, e eu vivo para Te amar, Te honrar e Te servir. E aplauda ao Senhor por isso. Insisto novamente, preste atenção, como eu e você precisamos entender isto. Construa, desenvolva, avance, mas nunca se afaste de Deus. E o pecado afastou o homem de Deus. Por que o homem não ora? Por que o homem não lê as Escrituras? Por que o jejum é algo tão importante para nós? Porque o jejum, nós declaramos através do jejum que quem manda no meu corpo não é minha vontade, não são os meus desejos, é Deus que governa o meu corpo e a minha vontade. Estou com vontade de comer, estou com vontade, mas quem é o Senhor do meu corpo? Não é Ele. O Senhor do meu corpo é o poderoso Deus. Por isso que o jejum é algo tão importante para nós. Por isso que a oração é algo importante. Você está falando com aquele que você não vê, que muitas vezes você não está sentindo. Exige fé, e a fé agrada a Deus. Amém, irmãos? Então, nós temos aqui, e a cruz é o ponto de encontro entre o amor de Deus e o pecado do homem. O homem não conseguia resolver o seu maior problema, que é o pecado. Deus se faz homem, porque o homem só seria resgatado se um homem vencesse o pecado. O homem não conseguiu. A Bíblia diz: procurei um homem que se colocasse na brecha, e Deus não encontrou um homem para se colocar na brecha. Sabe o que Deus fez? Deus amava tanto o homem: já que o homem não consegue vencer o pecado, eu me faço homem e venço o pecado na cruz, para que todo homem possa ser salvo. Amém, aplauda Ele por isso. A cruz é o nosso maior ponto de encontro. Repita comigo: a minha missão neste mundo é levar os homens a se reconciliar com Deus. Irmãos, como eu e você precisamos andar com anteninha, sabe? Tentando descobrir quem são as pessoas que estão distantes de Deus, Marcos, e dizer: Senhor, me usa para conectar estes homens a Deus. Me usa, porque este é o ministério da reconciliação. Eu e você precisamos. E não só os homens com Deus, mas também conectar. Repita comigo assim: o ministério, a reconciliação, começa em conectar o homem com Deus, mas ele vai além. Lembra de Malaquias? Ele vai
conduzir, reconciliar o coração dos homens aos pais, dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Ouça aqui, Deus, quando entra dentro da nossa vida, Ele também restaura aquilo que foi destruído pelo pecado. Pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais, irmãos que não se falam. Se você está aqui e você tem dificuldade com alguém, irmãos, é triste para mim. Existem pastores que, se encontrarem, me verem se aproximando na rua, vão atravessar a rua. Se me encontrarem no shopping, vão fazer de conta que não me viu. Minha oração é que o Espírito Santo os cate de jeito, porque Deus não aceita nenhum homem irreconciliável. Nós precisamos ter, quando nós realmente somos reconciliados com Deus, irmãos, sabe o que a gente quer? A gente quer ter paz com todo mundo, a gente quer ter comunhão com todo mundo, a gente quer reconciliar todo mundo, não importa. E eu insisto novamente, o grande problema, irmãos, eles vão se ver com Deus. Da minha parte, atravessar a rua nunca, deixar de ligar nunca, deixar de abraçar nunca, deixar de orar e abençoar nunca. Agora, a parte deles é deles com Deus, mas da minha parte, eu estou reconciliado com todos os homens. Reconciliado, diga assim: eu preciso olhar para a minha vida e identificar se existe barreiras no meu coração em relação a alguém, e se existir, eu preciso perdoar. Irmãos, eu me lembro de Barnabé, lembra lá? Ouça aqui, nós pregamos tanto, falei isso na semana passada, foi semana passada? Retrasada, né? Que eu falei a respeito de somos uma nova criatura. Nós pregamos tanto, irmão Toninho, que nós somos uma nova criatura, que as coisas velhas já ficaram para trás. Ouça aqui, quando vieram ouvir a voz de Deus, nós crentes, irmãos, somos muitas vezes incoerentes, porque a gente prega que Deus faz tudo novo, que do nosso passado Deus não se lembra mais. Mas Deus não se lembra do nosso passado, mas nós lembramos do passado de todo mundo. Olha que coisa louca. E foi por isso que foi registrado a figura de Barnabé. Eu coloquei a descrição, se eu não me engano, eu coloquei aí a descrição do que significa Barnabé. Dá uma idinha lá para frente, o que significa Barnabé. Barnabé, o nome dele era filho da consolação, filho do encorajamento. Ele é descrito como alguém que falava palavras de Deus para animar, consolar e exortar os outros, sendo exemplo de fé e apoio na igreja primitiva. Repita comigo assim: Barnabé entendeu o que é o ministério da reconciliação. Irmãos, como eu, Cleison, e você precisamos construir pontes, assim como Paulo. Paulo, irmãos, antes de Jesus, já ele era um assassino, um perseguidor. Aí ele tem um encontro com Jesus, cai do cavalo, literalmente cai do cavalo, experimenta uma poderosa unção do Espírito Santo. E aí o que ocorreu com os crentes? Ao invés de acolhê-lo, fizeram o quê? Barnabé, não, você sabe quem era? Barnabé não, Paulo, você sabe quem era Paulo? Paulo era um assassino, Paulo era um perseguidor, era um fanático. Você sabe quem era o Maurício? Eu conheci o Maurício, eu o vi na escola. Você não sabe quem era o irmão Toninho? Você chama ele de irmão? Misericórdia. Senta aqui que eu vou te contar o que eu sei a respeito dele. Irmãos, como tem crente fiscal, irmãos,
que guarda os registros, né? A gente tem que guardar os documentos 5 anos, né? Tem crente que guarda documento de 50 anos. O que o cara fez há 40 anos atrás, 50 anos atrás, deixa eu contar para você quem era o Galvão quando era criança. E para mim tá lá ainda, ó. Aquilo que eu conheci tá lá. E eu preciso, irmãos, Deus não fala com cadeiras, Deus está falando comigo e com você. Cuidado para não ser fiscal. Fiscal é aquele que procura o erro cometido no passado e continua acusando, e agora o fiscal, além de lembrar, de procurar erro, ainda cobra juros e multa. Só que está aqui Barnabé, quando ele vê Paulo, e Paulo, irmãos, ele veio da época dos fariseus, e tinha muita coisa de fariseu pegado nele. Ele era um cara briguento, ele era um cara barraqueiro. Para mim, irmãos, Paulo e Pedro eram 2 corintianos, barraqueiro, gostava de briga, de discutir. Mas tem corintiano que foi salvo, irmãos, não muitos, mas tem corintiano salvo, irmãos. Trazendo aqui, ó, brincadeiras à parte, como eu e você precisamos tomar cuidado para não colocar um carimbo de irreconciliável, imutável e de não serve mais, incapacitado, inaceito, inapropriado. Não, irmãos, se tem alguém que precisa dar uma segunda, uma terceira, uma 7ª chance, somos nós, povo de Deus. Olha só, o povo cristão, quando soube que Paulo estava convertido, tudo fugiam dele, até os apóstolos. E não dá tempo aqui, mas eu quero que você depois estude lá a vida de Barnabé. Barnabé foi aquele homem, peraí, deixa eu contar para vocês o que Jesus fez na vida de Barnabé. Eu sei o que Jesus fez na vida. O reconciliador não vê como está, o reconciliador vê como está ficando e como ficará lá na frente. O fiscal, o mundano, irmãos, ele vê o hoje, mas o visionário, o cristão, e aquilo que eu preguei na semana passada, ele vê na ótica do Espírito, ele não vê como está, ele continua acreditando, trabalhando, sonhando. Barnabé traz Paulo para perto, ele introduz, ele motiva, ele encoraja, ele é alguém otimista, ele é alguém visionário, ele é aquele que constrói pontes. Barnabé é aquele que dá uma segunda oportunidade, uma terceira oportunidade. Pergunta: como eu e você estamos agindo com aqueles que estão próximos da gente? Nós somos esses reconciliadores, irmãos. Ah não, também ó, um pai como o que você tem que ser assim mesmo. Ah não, não dá mole para o seu pai não, não dá mole para sua mãe não, não dá mole para ele não. Ei, ele está pensando o quê? Não leva desaforo para casa. Ei, Barnabé não era assim. Barnabé era o que construía pontes. Barnabé é aquele que trazia para perto e levava o encontro com Jesus a um outro nível de maturidade. Quantos de nós, irmãos, porque sabemos do passado de alguém, a gente diz: não dá mais, esquece, desiste. Repita comigo assim: eu preciso ter o ministério da reconciliação. Irmãos, nós precisamos ser construtores de pontes e de oportunidades. Se tem alguém que precisa, irmãos, tem alguns caras que não dá para você nem conversar direito, porque você conversa com ele: eu estou com vontade de aprender inglês. Na sua idade desiste, irmão.
Então estou querendo fazer uma faculdade de engenharia. Meu, acorde, você tinha que ter feito quando era adolescente. Agora, meu, se vira. Não estou querendo mudar de ramo, estou querendo mudar o meu segmento. Meu, você está vendo o país como que está? Esquece, meu. Não é hora de investimento, não é hora de mudança. Não, ó, eu estou pensando em comprar. Comprar? A época que nós vivemos é a época que ninguém compra nada. Guarda tudo. Não, ó, então eu estou pensando em investir. Não, filho, quando eu falo guarda tudo, é guarda no colchão, porque a qualquer momento vem um pacote aí e você perde tudo que você tem. Você não é da época da Zélia Cardoso de Melo. Quantos lembram? Tem uns irmãos aí que lembram. Zélia Cardoso de Melo, que tirou tudo que a gente tinha da conta. Então, ó, tô sentindo cheiro de mudança. Saca tudo que você tem, guarda tudo em casa. Irmãos, tem gente que quando você acaba de conversar com ele, você está depressivo, porque ele não acredita em melhora em nada. Para ele vai dar tudo errado, vai dar tudo. Ó, eu estou pensando em viajar lá para o sul. Irmão, nessa chuva, você não sabe quantos capotamentos eu já vi, e você vai ser o próximo. Então assim, tem gente, ó, nós estamos querendo fazer algumas mudanças. Para que mudança, meu? Para que gastar dinheiro com isso? Guarda. Não, estou querendo pintar a casa. Pintar para quê? Pintar para besta vir morar aqui. Para com isso, deixa de ser besta. Repita comigo assim: eu preciso ser alguém que motiva, que encoraja. Irmãos, e nós crentes, eu me lembro, um pastor amigo meu, conhecido, eu cheguei para ele e falei assim: olha, comecei um curso de inglês. Ele chegou para mim e falou assim: e você vai precisar de inglês para quê? Eu falei: não, quero ampliar meu conhecimento. Não, meu, já tem tanta coisa para conhecer aqui, para com isso, abandona. E o cara, ele fala inglês. O que eu percebi? Que ele não queria que eu soubesse o que ele já sabe. Quantos meninos, tá bom, não é todo mundo que chega no nível de um Neymar, mas se o menino é bom de bola, gosta de jogar bola, dá um jeito, coloca para treinar, mas olha, quero dizer uma coisa para você, é 1 bilhão, é 1 em 1 bilhão, tá bom, deixa o menino tentar, vai que ele se torna um Cristiano Ronaldo. Não abra mão de outras coisas, de continuar estudando, de continuar, ensine seu filho a ter um plano B, sua filha a ter um plano B, mas não mate sonhos. Reconciliadores são homens que constroem sonhos, que motivam, que empurram, que estimulam. Olha, mas eu conheço alguém que não deu certo. Sim, procure estudar porque não deu certo, mas não desestimule ninguém. Eu e você precisamos encorajar, motivar, com equilíbrio, mas continue avançando, buscando avanço, buscando melhorias. Eu nunca investi em propaganda. Na minha corretora sempre foi o arroz com feijão de boca a boca. Mas falaram para mim: Davis, nós estamos numa época que você precisa ampliar um pouco mais, invista em propaganda, invista em propaganda. Eu falei: não, a minha propaganda, ó, aquela coisa que não se abre para o novo. Não, a minha propaganda é o boca a boca. Mas isso foi muito bom para o meu pai, para o meu avô, para o meu bisavô. Hoje em dia as redes sociais, você vai para um restaurante, tudo que você liga, você pede uma assistência 24 horas, você vai num restaurante, o garçom vai falar o que para você? Olha, não esquece de entrar lá no Google e avaliar o meu serviço.
Olha, você comprou um negócio numa loja, olha, entra lá, e isso para mim é importante. Por que isso? Porque esse tempo moderno, as pessoas antes de irem para um restaurante, antes de irem para uma loja, antes de irem para uma cidade, elas entram lá para verificar avaliações. Isso não existia antigamente. Antes a gente fazia o quê? Ligava para um amigo, para uma amiga. Você já foi para aquele lugar? Você conhece aquele restaurante? Hoje não. Hoje você entra lá e você avalia. Repita comigo: tudo que eu faço está sendo avaliado. E eu preciso atentar para aquilo que falam a meu respeito. Tem gente que vai viajar na maionese. Nós fomos comer num restaurante que eu particularmente amei o restaurante. Só que tinham lá, minha esposa havia entrado, nós já vamos para lá há muitos anos, mais de 10 vezes. E aí minha esposa desta vez entrou lá para ver as avaliações. O lugar tinha 1.300 avaliações. Só que tinham 150 do cara que é o tranqueira. Diga para o seu irmão: não seja um tranqueira. Diga para você: não seja um tranqueira. O que é o tranqueira, irmãos? Ele só vê o ruim. Reclamou do prato que é antigo. Eu achei um prato lindo, personalizado do restaurante. Uma decoração antiga. Um lugar muito velho. Os pratos são muito antigos. Pouca iluminação. Vou ligar o farol, vai lá comer meio-dia. O povo vai lá por... Então assim, repita comigo: muitas pessoas vão apontar só os meus defeitos, mas eu preciso andar com pessoas que me ajudem a melhorar. Não só falem das minhas virtudes, mas eu preciso andar do lado de gente que acredita que eu posso mudar e melhorar. Você entende isso? Irmãos, Jesus pegou 12 chongos, irmãos. Era um pior que o outro, mas ele acreditou e investiu 3 anos da vida dele na terra. Um não deu certo, mas 11 caçapa. Gol! Nem sempre você vai, todo investimento em pessoas vai dar certo, mas continue acreditando nas pessoas, reconcilie as pessoas e principalmente reconcilie as pessoas com Deus. Nunca diga: eu ouvi de um homem uma vez, de um pastor, o cara estava fazendo algumas coisas erradas, um menino no ministério de jovens, e o pastor disse assim: esse daí nem o diabo quer. Repita comigo assim: eu nunca posso permitir isso nem na minha boca, nem na minha mente, porque a Bíblia diz que Deus amou a todos. Todos são todos. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Este é o ministério que alcança os inalcançáveis, irmãos. O ministério da reconciliação. Agora a sequência do texto diz que também nós somos embaixadores. O que é ser um embaixador? O embaixador, ele representa uma nação, representa um povo. Irmãos, olhe para mim, porque isso é tão importante. Você não tem noção do que se precisa de currículo para se tornar um embaixador. E eu coloquei aqui uma definição. Olha lá. Embaixador de Cristo significa que os cristãos, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Significa que os cristãos são enviados por Deus para representar. Repita comigo assim: a Bíblia diz que eu já sou o embaixador. Irmão, você tem noção do que é ser embaixador? A grande maioria aqui não tem. O que é um embaixador? Fazendo um paralelo aqui, porque Paulo sabia o que ele estava usando. Paulo sabia a expressão que ele estava usando.
O embaixador, irmãos, primeiro, ele ganha muito. Ele não ganha pouco, ele ganha muito. Ele tem um cartão que tudo que ele precisar de roupa, de carro, para representar o país dele em uma festa, uma cerimônia, ele tem um cartão sem limite. Nem ele tem limite, nem a esposa e nem os filhos, porque são a família do embaixador. Você tem irmãos, meu povo sofre porque lhes falta o conhecimento. Se o embaixador do Brasil na Inglaterra remover a bandeira do Brasil que está lá na embaixada, ele é o quê? Removido. Sabe por quê? Porque o embaixador tem que ter orgulho da sua nação, de quem ele representa. Ele não representa a família dele, ele representa uma nação. Ouça aqui, se alguém atacar a casa ou um embaixador, ele provocou uma guerra entre nações, porque o embaixador não é visto como uma pessoa, ele é visto como uma nação. Ainda que entre em conflito a Inglaterra com o Brasil, todo o povo britânico tem que respeitar o território da embaixada. Se alguém correr para dentro da embaixada, vocês já devem ter visto isso muito em filme, que quando a pessoa corre para dentro da embaixada, depois que ela entra dentro da embaixada, existe um código de ética mundial que não se pode entrar ali. Porque embora a embaixada esteja na Rússia, embora a embaixada esteja nos Estados Unidos, aquele território, embora ali na Inglaterra, aquele território é Brasil. E o embaixador manda em tudo lá dentro, ninguém entra e nem sai. Por quê? Porque ele governa, ele ali tem voz de presidente, ele é alguém intocável por outras nações, porque se alguém encostar o dedo no filho, se alguém encostar o dedo na esposa de um embaixador, está mexendo com uma nação inteira. Você tem noção de que a Bíblia diz que eu e você somos embaixadores dos céus aqui na terra? Irmãos, como eu e você sofremos, porque nos falta clareza, entendimento de quem nós somos. Jesus disse que nada seria impossível para nós. Assim como o embaixador tem um cartão sem limite, eu e você, irmãos, não há limite de despesas para um embaixador. Olha que coisa louca. Só que para ser um embaixador, você precisa estudar muito. Repito, o currículo de um embaixador é algo impressionante. São homens normalmente superdotados que se tornam embaixadores. Agora, olhe para mim. Diga assim: mais do que ser embaixador do Brasil na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, na China, depois que eu encontrei Jesus, irmãos, você só precisou disso. Seu currículo recebeu o carimbo de aprovado. Entrou, a vaga é sua, quando você teve um encontro com Jesus. Como eu e você, meu povo sofre, porque lhes falta o conhecimento. O embaixador dos céus está aqui na terra, ele governa aonde ele colocar a planta dos seus pés, e nós vivemos de uma forma, irmãos, que nada é impossível para nós. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Repita comigo: eu tenho
representação divina. Diga assim: eu tenho cidadania celestial, e tudo isto é recebido pelo Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos conecta com o Senhor, é Ele que nos dá o selo da aprovação. Não é o selo de aprovado pelo pastor Joaquim, pelo pastor Francisco, pelo pastor Batista, não. O selo é o selo do Espírito Santo. Quando eu e você somos selados pelo Espírito Santo, quer dizer aprovado, contratado, agora me represente entre os homens. Olhe para mim. Para minha grande tristeza, a maior parte do que está aqui não sabe do que eu estou falando. Que não tem clareza. A Bíblia diz: o boi conhece o seu dono, o jumento o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. Se nós soubéssemos, tivéssemos clareza de quem nós nos tornamos em Cristo, irmãos, não há nada impossível para nós. Não há enfermidade, não há situação, não existe demônio que pode entrar na embaixada da nossa vida. Não existe nenhum espírito maligno, nem o Xing Ling, nem o Putin, nem Trump. Ninguém pode entrar na embaixada da nossa casa. Sabe por quê? Porque nós não somos mais deste mundo. Pastor, o senhor acredita num extraterrestre? Eu digo, eu sou um extraterrestre. Embora vivendo na carne, eu não sou mais cidadão deste mundo. Eu sou cidadão celestial. Eu estou de passagem a qualquer momento. Eu estou aqui representando o céu. Por isso que eu tenho o ministério da reconciliação. Eu procuro mostrar como é que a gente lida lá no reino dos céus, como é que a gente perdoa, como a gente trata os outros, como a gente respeita os outros, como a gente resolve as situações, como a gente lida com coisas espirituais, como a gente cuida da nossa casa. Sabe por quê? Porque embora seja daqui, os meus hábitos, os meus valores apontam para o meu Pai. Você olha para mim, você não enxerga mais em mim, você enxerga, tem algo diferente. Eu conheço um monte de brasileiro, eu conheço um monte de paulista, eu conheço um monte de nordestino, eu conheço um monte de americano, eu conheço um monte de russo, mas esse cara tem algo diferente. Sabe o que é que nós temos diferente? Porque a nossa cidadania não é desta terra, nós somos cidadãos dos céus, e o meu Pai é que manda nesse negócio aqui. Eu estou aqui cuidando e representando. Não entra na minha casa demônio de morte, não entra na minha casa demônio de depressão, porque na minha casa é território santo, e aqui nenhum demônio, nenhuma opressão, nenhuma depressão, nenhum espírito de suicídio, nada que pode destruir o homem pode me destruir, porque eu sou o cidadão dos céus. Aplauda Ele por isso. Enquanto a banda volta para cá, vem para cá, irmãos, o preço da reconciliação não foi preço comum. Eu e você fomos reconciliados através de Cristo. Quem é Cristo, irmãos? Ele é o Deus encarnado. Qual o preço? Um homem precisava morrer. Deus se faz homem e reconcilia o homem com Deus. Deus troca o injusto pelo justo.
Não é que nós nos tornamos super mega power, é que o mega power está agora dentro de nós e bateu o carimbo. Aqui ninguém toca, ele é embaixador aqui. E conclusão, a reconciliação é uma obra de Deus. Olhe para mim aqui, preste atenção. Você não está aqui só por sua vontade. Você está aqui porque Cristo atraiu você para cá. Irmãos, isto precisa gerar em nós um senso de gratidão. Você só está aqui, eu vim porque meu pai me chamou, porque minha mãe me chamou, porque eu passei aqui para conhecer. Não. Existe um imã no mundo espiritual que está atraindo você. Ele está atraindo você para se reconciliar com Ele e para ser um embaixador dele aqui na terra. Deus quer usar você para unir pais e filhos, filhos e pais. Deus quer usar você para reconciliar irmãos que não se falam mais. Deus vai usar você para fazer com que o genro se reconcilie com a nora, para que amigos se perdoem. Ele errou, ela errou, mas o sangue foi derramado por todos, e nós precisamos reconciliar a todos os homens com Deus. Quanto amor, tanto amor. Como eu e você, irmãos, precisamos valorizar este amor tão poderoso e maravilhoso. Há um convite nesta manhã de nos reconectarmos, de nos reconciliarmos com Deus de verdade, irmãos. Hoje é o dia de nós verdadeiramente vivermos igreja fora da igreja, de que Ele seja o Senhor da nossa vida, fora daqui. Mostre na sua empresa, na sua academia, mostre na sua família, como o reino de Deus se manifesta através de você. Você não vai deixar isso barato não, né? Você vai engolir isso, mas você vai perdoar de novo. Sim, vou perdoar de novo, porque eu decido enxergá-lo como Deus enxerga. Jesus amou Judas até o fim, irmãos. Quem desistiu não foi Jesus. Jesus, nos últimos momentos de vida de Judas, o chamou de amigo. O traidor foi chamado de amigo. Eu sei o que você fez, mas eu estou disposto a perdoar e trazer você para perto de novo. Filha, você não deveria ter dito, você não deveria ter feito, mas eu trago você, porque você é minha filha. Sabe, irmãos, a gente não tem dificuldade de perdoar quem está longe. A gente não tem dificuldade de perdoar quem está lá na faixa de Gaza, quem está na Rússia ou na Ucrânia. Sabe quem a gente tem dificuldade para perdoar, irmãos? Aqueles que moram dentro da nossa casa. O funcionário que foi infiel, o patrão que foi ingrato. Irmãos, sabe como Barnabé conseguiu reconciliar Paulo aos demais? Como que Barnabé era um homem que ajudava e socorria todo mundo. As pessoas queriam imitar Barnabé e algumas se deram mal. Lembra aquela história de Ananias e Safira, que foram fulminados porque mentiram? Mas é por quê? Porque eles olharam um pouquinho, alguns versículos antes. Barnabé, a Bíblia diz no livro de Atos, que Barnabé havia vendido tudo o que ele tinha e entregue.
aos pés dos apóstolos. Barnabé era um homem generoso, irmãos. Barnabé era um homem que encorajava os outros. Mas há um texto que diz: Barnabé era um homem bom, justo e cheio do Espírito Santo. O que falam a seu respeito? Lá vem a barraqueira, lá vem aquela. Nunca é possível agradá-lo, nunca está bom o suficiente para ele, para ela. Não, irmãos, nós não somos fiscais. Nós somos aqueles que empurram, que estimulam, que encorajam. Vai lá, faz de novo, tenta de novo. Eu estou aqui para te ajudar, para te socorrer. Agora faz de uma forma diferente, mas faz de novo. Vai lá, não vai ser fácil, mas eu estou aqui. Eu vou chamar alguém para te ajudar. Eu vou chamar alguém para te ajudar. Eu não sei como te ajudar, mas olha, vá fazer um curso, vá fazer um treinamento. Perdoe, abrace, traga para perto, puxa para perto, abaixa a cabeça. Eu e você somos reconciliadores e construtores de pontes. Diga assim: eu sou um reconciliador e um embaixador. Não é que eu serei. A Bíblia diz que eu já sou. Mãos no coração olhando para mim. Olhe para mim. Você acredita que Deus está em mim? Você acredita que o Espírito do Senhor está sobre mim? Eu, o Senhor, trouxe você para cá. Tem gente aqui que não acredita, mas você está ouvindo, e aquilo que você está ouvindo um dia julgará você. Tem gente que está aqui de corpo e seu coração não está aqui, mas um dia isto daqui está sendo guardado nos céus, e um dia vai recompensar ou julgar você. Eu, o Senhor, chamei você para reconciliar pessoas. Tem gente aqui que Deus vai usar. O marido disse: acabou. A esposa disse: não tem mais jeito. Não venha trazer para o pastor. Eles procuraram você, porque você é o reconciliador. Você é a pessoa que Deus vai usar para reconciliar. E aonde há morte no casamento, morte. Aonde você vai ser procurado por alguém que foi demitido, e ele disse: fui demitido, eu não sirvo para nada. Deus vai usar você para restaurar o sonho de muita gente. Tem gente que vai ser procurada aqui, ó. Eu estou fazendo exatamente como meu pai fazia. Eu estou fazendo exatamente como minha mãe fazia. E olha, o fim deles será o mesmo fim. Mas Deus está construindo algo novo na sua vida. Ainda que os homens não acreditem, Deus vai levantar você para brilhar a luz da reconstrução, da reconciliação. Sentado ainda, feche os seus olhos, mãos no coração. Só eles vão cantar. E dentro de tudo aquilo que você ouviu nesta manhã, vá dizendo: Senhor, me torna este reconciliador, me torna este embaixador. Vá falando com Deus. Ei. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor. Vá falando com Deus, dizendo: Senhor, usa-me para restaurar o relacionamento dos meus pais, dos meus filhos, dos meus amigos. Sofreu por mim. Usa-me, ó Deus, para brilhar no teu reino. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que me deu o seu filho pra morrer na cruz por mim.
Olhe para mim. Ainda que haja um assassino entre nós, Deus pega um assassino e transforma em um reconciliador, em um embaixador. Levante sua mão, sentado, levante sua mão direita para os céus. Diga assim: eu estou aqui porque Deus quer explodir no meu coração o meu chamado. Eu fui chamado para reconciliar os homens com Deus, e eu sou nesta terra embaixador. Diga assim: eu fui chamado para brilhar neste mundo, para governar e trazer a cultura do reino para esta terra. Amém? Amém? Diga para o seu irmão: levante-se, embaixador. Diga para ele assim: temos muito trabalho. Diga para ele: temos muito trabalho. Diga para ele: temos muito trabalho. Levante-se. Repita comigo assim: é pelo Senhor. Diga: é pelo Senhor que eu estou marchando. Diga assim: Deus vai me usar para reconciliar. Repita: Deus vai me usar para reconciliar muita gente, porque eu sou embaixador de Cristo aqui na terra. Os embaixadores aplaudam ao Senhor. Ei! Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista Em toda a terra vamos cantar O canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Diga assim: eu não sou um papagaio. Diga assim: eu nasci para crer. Então eu posso cantar que o meu general é Cristo, e eu venço através dele todas as batalhas. Empurra o seu irmão, diga assim: levante-se, general. Empurra ele ou dá um chacoalhão nele. Diga assim: o nosso general é Cristo. Pelo Senhor. pelo Senhor marchamos, sim. Marcha aí. Exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Aleluia. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Ó, segura um pouquinho assim. Ó, eu gostaria que o meu cachorro pitoco morasse na sua casa pelo menos uma semana. É um negócio de louco, irmãos. É o cachorro que mais me dá trabalho, e é o cachorro que eu mais amo. Diga assim: eu sei que eu dou muito trabalho pro meu Pai Celestial, e por mais trabalho que eu dê para o meu Pai Celestial, Ele me ama. Ele tem orgulho de mim, porque Ele sabe que eu sou filho. E é um negócio de louco, irmãos. Quando Ele deu trabalho, a gente dá bronca nele, e a gente recebe algumas broncas de Deus. Você já recebeu algumas broncas de Deus? Eu já recebi um monte de bronca de Deus, irmãos. Mas é o negócio seguinte: quando eu falo para ele assim, ó, vamos brincar, irmão, o cachorro vira um canguru, uma gazela, e aí ele corre. A gente tem um quintal, quase 1000 metros de quintal. Pensa num tiro, correndo. A alegria dele, porque chegou a hora de brincar de bolinha. Deixa eu dizer uma coisa aqui: nós vamos cantar, mas nós vamos brincar. O inimigo está tentando nos destruir,
Mas o dono disse: vamos para a luta. Mas fica tranquilo que nessa luta vocês não precisam guerrear, vocês só vão festejar. Enquanto vocês festejam, eu destruo todos os seus inimigos. Nós vamos dar uma de pitoca aqui, só não vai balançar o rabinho, porque também não tem rabo. Mas nós vamos saltar de alegria, porque o diabo olha pra gente e diz assim: acabei, matei, destruí. Deus transforma a destruição e a morte em vida. Deus transforma as dificuldades em obstáculos para vencermos e triunfarmos, porque o nosso general, Ele é Cristo. Aplauda Ele. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general. Tira o pé no chão, aí, Só as mulheres. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Os homens, quero ouvir os homens. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Todos juntos, última vez. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá.